Olá e bem-vindos a um novo webinar Cadmia. O meu nome é João Honório e hoje venho falar sobre algumas ferramentas escondidas do SolidWorks, ou pelo menos conhecidas. Em termos de agenda para hoje, primeiro vou-vos falar sobre algumas estratégias para criar drawings de forma automática no SolidWorks. Depois vamos falar sobre uma ferramenta muito interessante que nos permite agendar tarefas e correr tarefas em sequência ou em série, como quiserem. Depois, há algumas ferramentas de seleção avançada que nos vão permitir selecionar componentes de uma forma mais eficiente. Para quem trabalha com grandes montagens, layouts e coisas do género, vamos também falar de uma ferramenta chamada SpeedPack. E por último, iremos falar sobre o Configuration Publisher para quando queremos ter um componente altamente configurável, onde vamos poder alterar várias opções sobre o mesmo ao inseri-lo numa montagem. Ora, em termos de criação automática dos nossos drawings, nós vamos ver aqui mais que uma estratégia. Por um lado, a partir do SolidWorks 2025, SP1, nós temos uma ferramenta mesmo de criação automática de drawings, ok? Auto Generate Drawing, vamos falar sobre isso. Vamos também ver uma estratégia que passa por criar um template de desenho já com Predefined Views, que depois vão ser automaticamente, digamos que, preenchidas pelo modelo ao ser criado o desenho com este template. Depois, vamos usar o Task Scheduler para automatizar algumas tarefas. Neste caso, vamos utilizá-lo para automatizar duas, quer a criação dos drawings em si, quer depois a exportação dos mesmos para PDF, duas tarefas que são comumente feitas pelos nossos utilizadores. Depois, em termos de seleção avançada, vamos ver alguns, vamos chamar-lhes filtros de seleção que nos permitem selecionar vários componentes de uma só vez. Em termos de SpeedPack, será então uma ferramenta que nos vai permitir ter modelos muito leves para serem utilizados em grandes montagens, ok? E com isso conseguir ter, digamos que, a máxima performance do SolidWorks. E por último, iremos falar sobre o Configuration Publisher, que nos vai então permitir criar um formulário onde nós podemos inserir, digamos que, vários parâmetros sobre o nosso componente e depois, então, ele vai assumir esses mesmos valores ao ser inserido na nossa montagem. Então, vamos já passar ao SolidWorks para ver todos estes pontos em ação. Já estamos então no SolidWorks. Se tiverem alguma dúvida durante a minha explicação, podem sempre deixar nos comentários para nós vos podermos responder. Entretanto, como eu já estou a trabalhar com o SolidWorks 2025 a partir do SP1, nós podemos selecionar qualquer componente de uma montagem e fazer o Auto Generate Drawing. Esta é uma nova ferramenta então do SolidWorks 25, permite-me selecionar de que componentes é que quero criar os desenhos 2D, okay? Podia selecionar mais componentes se quiser, selecionar o nome do ficheiro para cada um dos desenhos 2D e também a pasta onde o ficheiro vai ser guardado. Neste caso, eu vou dizer que quero guardar o desenho 2D na mesma pasta onde já tenho o ficheiro de peça, basta também então fazer OK e o SolidWorks vai dar início a uma operação feita de forma, digamos, paralela, ou seja, enquanto o SolidWorks agora vai gerar este desenho 2D, eu posso continuar a trabalhar no meu SolidWorks sem que, digamos, exista qualquer impacto em termos de performance pela criação do desenho 2D em si. Okay? Portanto, eu posso continuar, posso abrir um ficheiro de peça, posso fazer, digamos, qualquer operação que normalmente faríamos no nosso SolidWorks. Okay? Enquanto eu estou a trabalhar, naturalmente que aqui do lado direito tenho sempre digamos que o feedback sobre o estado da operação de criação do desenho, okay? E quando essa operação for terminada, então ser-me-á apresentada a opção de abrir o desenho 2D que já foi gerado. Portanto, para abrir o desenho, basta clicar em Open e, naturalmente, que o SolidWorks irá abrir o desenho que acabou de ser gerado. Ora, esta criação do desenho 2D tem alguma inteligência artificial, no sentido em que, dependendo do tipo de geometria da nossa peça e tudo mais, o SolidWorks vai cotá-lo e vai inserir as informações que achar, digamos, corretas para esse mesmo tipo de geometria. Portanto, os desenhos 2D não serão, digamos, todos iguais, vão sempre depender daquele que será, digamos, que a geometria da nossa peça e a forma como ela foi também desenhada. Ora, para além deste método de criação de desenhos 2D, okay, fundo de criação automática, nós podemos também
ter os nossos próprios templates preparados, vamos dizer assim, para que possa depois então dar origem a um desenho de forma automática. Como é que nós fazemos isso? Ora, eu vou criar um desenho novo, okay? Portanto, vou utilizar o template standard do SolidWorks, o nosso template de drawing. Posso ou não, isso é sempre uma opção que nós temos, posso ou não inserir um determinado sheet format, ok? Vou inserir aqui a folha A3. E o que é que nós depois podemos fazer? Bem, podemos inserir um tipo de vista que se chama Predefined View. Okay? Quando eu insiro uma Predefined View, escolho em que posição da folha que eu quero colocar e a seguir normalmente vou escolher qual é que é a orientação desta vista. Então eu vou dizer que esta vista vai-me apresentar a vista de frente, ok? A partir daqui, digamos que utilizando as ferramentas normais do SolidWorks, nós podemos fazer vistas projetadas, ok? Projected View. Vou nesse sentido inserir então uma vista de topo e vou também, novamente utilizando o Projected View, vou criar uma vista lateral, ok? Para além disso, eu também quero ter uma vista isométrica do meu modelo, portanto, novamente a partir da vista de frente, vou criar uma vista projetada, ok? Aqui, digamos, a 45 graus e vou colocá-la aqui assim mais em baixo. Esta vista em particular, eu vou querer que esteja a shaded, portanto, quero que tenha as cores visíveis. Tudo isto são opções que nós podemos configurar para cada uma das vistas que inserimos. E, para além disso, eu também vou querer que as dimensões sejam inseridas de forma automática. Então, para isso, nós vamos aqui às opções do SolidWorks, neste caso às opções do documento atual, portanto vamos já às nossas Document Properties, e no menu Detailing eu vou garantir que aqui na auto-inserção, ao criar vistas, vou também inserir as dimensões que no fundo foram marcadas para serem importadas no desenho. Se nunca alteraram nada, na verdade todas as dimensões do 3D ficam marcadas para serem importadas. Okay? Também posso inserir, por exemplo, center marks para os meus furos. Se quiserem colocar linhas de centro, também podem colocar linhas de centro. São tudo opções que nós temos aqui, digamos que na auto-inserção de vistas. Agora, vou confirmar. E o que é que eu tenho que fazer agora? Bem, no fundo tenho que guardar este ficheiro como template de drawing. Okay? Para isso, vou fazer um Save As. Okay? E, digamos que no formato do ficheiro, em vez de guardar como SolidWorks Drawing, vou guardar como Drawing Template. Okay? Automaticamente o SolidWorks vai-nos criar, vai-nos, digamos, abrir a pasta onde temos os nossos templates. Eu vou-lhe chamar, por exemplo, Auto Drawing Webinar. Okay? Só escrever corretamente a coisa, guardar. O que é que vai acontecer agora? Portanto, eu posso fechar este documento, foi só mesmo para gerar o template. E agora, quando estou num ficheiro de peça qualquer, posso então fazer digamos que o procedimento normal, ou seja, vou fazer o Make Drawing From Part, vou escolher o nosso template que acabámos de criar, Auto Drawing Webinar, e o que é que vai acontecer? Ora, automaticamente nas várias vistas, primeiro vão aparecer as várias vistas, e depois já vai ser colocada também todo o dimensionamento necessário para a nossa peça, que vem, lá está, importada do nosso 3D. Neste caso, como eu escolhi também inserir as Center Marks, vou ter as Center Marks também adicionadas, digamos que aos nossos furos. Agora, vou guardar também o meu desenho. Okay, vou fazer um Save As e vou guardá-lo de propósito para que ele tenha um nome diferente do meu shape 3D. Ou seja, eu vou-lhe chamar, por exemplo, Bracket Auto. Okay? E vou guardar. Vou fechar o desenho e posso também já agora fechar o meu 3D. O drawing anterior também para agora nós podemos fechar. Ok? E aquele, se vocês repararam, ele ficou com o mesmo nome do meu ficheiro 3D. Porquê é que eu tive este cuidado de guardar um com o mesmo nome e outro com um nome diferente? Ora, no SolidWorks nós temos a qualquer altura a possibilidade de chegar a um ficheiro 3D e fazer o Open Drawing. Ok? Portanto, se eu fizer o Open Drawing da minha peça Head, automaticamente ele vai-me, no fundo, vai abrir o drawing respectivo. Porquê? Porque os dois ficheiros têm o mesmo nome. A mesma coisa já não acontece se eu tentar abrir o drawing do meu bracket. Ok? Portanto, se eu fizer a mesma coisa, Open Drawing, o SolidWorks vai-me perguntar onde é que está o desenho daquela peça. Ok? Isto acontece, é o normal, porque o drawing não tem o mesmo nome. Então, só chamar a atenção com as ferramentas do MyCadnia, okay? Com as nossas macros do MyCadnia,
eu neste caso já tenho no favorito, mas se eu utilizar a macro de abrir o desenho associado, mesmo que o desenho 2D não tenha o mesmo nome ou não esteja na mesma pasta, ele consegue encontrá-lo. Ou seja, se eu for, neste caso, à peça do bracket, ok, vou abrir a peça, e for correr então a macro de abrir drawing, ele vai encontrar o drawing, mesmo que ele tenha um nome diferente, e até mesmo que ele esteja noutra pasta, okay, desde que seja uma subpasta da pasta principal, vamos chamar-lhe assim, então o MyCarnia vai encontrá-lo e vai-me abrir o drawing, apesar do SolidWorks, digamos, com as ferramentas standard que tem, não o poder fazer. Ok, então agora vamos passar aqui uma outra montagem, vamos passar ao grelhador. Isto para falar agora sobre ferramentas de seleção avançada, vamos chamar-lhe assim. Então, imaginem que eu escondi aqui várias peças, um bocado ao calhas, na verdade, e agora quero voltar a mostrar todas as peças que escondi. Isto normalmente pode ser um bocado chato, porque eu tenho que andar na árvore à procura das peças que estão escondidas, ainda por cima algumas delas, neste caso, estão dentro de submontagens, o que torna o processo de voltar a mostrar tudo um pouco chato. Ora, isto não é verdade se nós conhecermos aqui em cima então as ferramentas de seleção. Existem várias, ok? Desde seleção por volume, selecionar tudo que está suprimido, selecionar tudo que está escondido, que é o que eu quero agora, entre outras opções. Então, se eu usar aqui o Select Hidden, automaticamente o SolidWorks vai selecionar tudo o que está escondido, ok? Já está selecionado na árvore. E agora basta-me fazer botão direito, digamos, num sítio qualquer, e fazer Show para voltar a mostrar as peças que estavam escondidas, ok? Dentro da mesma ideia, eu posso, por exemplo, selecionar de forma muito rápida tudo o que sejam componentes de Toolbox, okay? Neste caso ele vai selecionar tudo o que sejam parafusos, porcas, anilhas e tudo mais que estão a ser utilizadas na nossa montagem, e por exemplo agora que estão todas selecionadas, eu posso fazer botão direito e fazer Suppress, por exemplo, ok? E desta forma consigo, por exemplo, simplificar a minha montagem, suprimindo tudo o que são componentes de Toolbox que eventualmente em determinada altura temos que eu não preciso deles. Se quiser voltar a tê-los ativos, posso usar agora o filtro de seleção de tudo o que está suprimido, ok? Mesma ideia, só vai selecionar tudo o que está suprimido e depois posso fazer o contrário, ou seja, fazer o botão direito e fazer o Unsuppress para ativar todos os componentes que estavam escondidos anteriormente, ok? Já agora, outra possibilidade muito interessante aqui das ferramentas de seleção é o Advanced Select, ok? Nesta montagem eu tenho várias peças que são de compra e várias peças que são, digamos, produzidas pela minha empresa. Então, para isso, para eu poder selecionar, por exemplo, tudo o que são peças de compra, eu posso utilizar o Advanced Select. O Advanced Select vai ter várias categorias, ou seja, vários filtros, ou tipos de filtros que quiserem que nós podemos escolher. Pode ser por peso, por volume, várias coisas. Neste caso, eu quero filtrar por Custom Property. Okay? Então, eu tenho uma Custom Property, que neste caso chama Make or Buy, é uma propriedade standard da plataforma 3D Experience, e eu neste caso quero selecionar todas as peças que tenham nesta propriedade o valor igual a Buy, ou seja, todas as peças que são de compra. Nós depois temos que tornar o filtro mais complexo, aqui com OR, portanto com O ou I, portanto, e completar com mais linhas no fundo. Posso também dar um nome a esta pesquisa, vou-lhe chamar, por exemplo, peças de compra. Posso guardar este filtro de seleção para mais tarde reutilizar. Okay? Isto porquê? Se eu agora fizer Apply, automaticamente então o SolidWorks selecionou todas as peças que são de compra, ou seja, todas as peças que têm na propriedade Make or Buy, escrito Buy. Okay? Portanto, elas estão selecionadas, agora posso fazer na verdade o que eu quiser com elas, por exemplo, fazer um Isolate para ficar só a ver todas as peças que são de compra. Ora, como eu guardei aquele filtro, se eu voltar agora ao Advanced Select, okay, posso vir aqui ao Manage Search e tenho aqui o meu filtro, okay, que posso utilizar quando eu quiser, mas também muito interessante é a possibilidade de adicionar aos favoritos, okay, colocar aqui o visto. Isto porquê? Porque agora, se eu voltar ao drop-down, tenho logo o meu filtro favorito aqui disponível e, portanto, posso utilizá-lo quando necessitar dele, mesmo que esteja noutro ficheiro. Portanto, não serve só para o ficheiro que eu tenho atualmente ativo,
mas funciona para qualquer ficheiro que eu abra daqui para a frente. Depois, falar também sobre SpeedPack. Ora, imaginem uma determinada montagem que vocês vão inserir dentro de outra montagem, normalmente a ideia é um pouco esta, mas que tendencialmente vai dar origem a uma montagem muito complexa, muito pesada, com muitos componentes. Então nós podemos criar o tal SpeedPack que nos vai simplificar imenso o nosso modelo 3D. Okay? Para isso, nós vamos ao separador das configurações, vou fazer o botão direito, digamos, no nome da configuração que está ativa neste momento, e vou fazer o Add SpeedPack. Ora, o SpeedPack, no fundo, vai simplificar o nosso modelo, ele vai passar a ser um modelo apenas gráfico, okay? Temos apenas a visualização dele. O que ele nos dá a hipótese é de selecionar que entidades é que vão ser incluídas, de forma a que depois eu os consiga selecionar quando for utilizar esta montagem noutra montagem principal. Então, imaginem, quando eu for colocar esta montagem noutra, eu vou ter que, por exemplo, usar algumas faces para criar mates. Então, tipicamente, algo que se inclui sempre no SpeedPack são faces que depois vão ser usadas para criar mates. Okay? Por exemplo, se calhar vou ter que usar aqui a face da frente, se calhar vou ter que utilizar a face de baixo, e, por exemplo, eu sei que aqui esta calha eu vou ter que usar várias vezes, várias faces dela, então posso, em vez de selecionar por face, selecionar o componente, e portanto o componente é guardado para o meu SpeedPack de forma a ser selecionável. Posso também levar planos, sketches, curvas e por aí adiante, neste caso não preciso disso. Aqui o Quick Include é uma forma, digamos, de automaticamente selecionar entidades aqui para a parte do Include, neste caso eu não preciso porque selecionei manualmente. Depois o Remove Ghost Graphics é se eu quiser que tudo o que não está selecionado para ser incluído desapareça da área gráfica, tipicamente isso não me vai interessar. E o Add Rebuild on Save Mark é se eu quiser que cada vez que o meu fecheiro 3D é guardado, o SpeedPack seja sempre atualizado. Neste caso também não vou querer, portanto vou só fazer OK e vou passar a ter o meu modelo de SpeedPack. Ora, a primeira, digamos, dica gráfica de que este é um modelo SpeedPack é aquilo que estão a ver neste momento, que é o nosso, digamos, o círculo de Ghost, em que se eu passar por cima de um componente que não é incluído, ele fica assim meio transparente. Se eu passar por cima de alguma entidade que foi selecionada para ser mantida no SpeedPack, ela fica, ou seja, continua a cores. Isto criou-me, digamos que uma subconfiguração, uma configuração derivada, e portanto nós vamos ver a nossa árvore, neste momento ela é super simples, no sentido em que nem sequer aparecem cá as várias peças que são usadas nesta montagem. Ora, eu depois à partida vou então fazer uma montagem a partir desta, portanto vou criar uma montagem de nível superior, vou fazer OK para inserir então a minha montagem. Reparem que aqui continua a mesma ideia, eu só vejo e só consigo selecionar entidades que foram incluídas para o SpeedPack. Se eu quiser agora, por exemplo, criar uma segunda instância, posso fazer o Ctrl arrastar e, por exemplo, utilizar então as faces que eu guardei para o SpeedPack para criar os mates, ok? Por exemplo, usar aqui o fundo dos pés também para fazer coincidente. Bem, não é com aquele pé, vamos fazer, por exemplo, com aquele. Ok, coincidente aqui. Para encostar aqui em cima, por exemplo, como eu selecionei todas as faces da calha, posso também selecionar aqui as faces de encosto e fazer coincidente para que elas, lá está, encostem uma na outra. Apesar de, com o SpeedPack, eu só consegui selecionar determinadas entidades e não ter a árvore de peças da minha montagem disponível, eu continuo a poder fazer uma tabela de materiais, uma Bill of Materials, e de qualquer forma, mesmo que as peças não apareçam na árvore, eu tenho, digamos que, acesso a todas as quantidades e às propriedades dos meus ficheiros de qualquer forma. Portanto, é uma forma muito eficiente de criar montagens, principalmente do tipo layout, em que nós temos que ter várias montagens juntas. Elas ficam bastante mais leves do que, digamos, trazê-las na sua totalidade. Existe ainda uma outra possibilidade. Vamos imaginar que eu vou aqui adicionar aquela montagem que estávamos a trabalhar há pouco, okay? E vou posicioná-la, vou inventar um pouco, mas vou posicioná-la aqui em cima da minha calha, okay? Vou criar só uns mates para que de facto ela fique posicionada. Isto porquê? Ora, nós já percebemos que para o SpeedPack faz sentido que vão todas as faces, pelo menos, que são utilizadas para criar mates. Ora, se eu já tiver uma montagem inserida numa montagem principal e com os mates criados, okay?
eu posso fazer botão direito nessa submontagem e a partir daqui criar um speedpack já com os mates atribuídos. O que é que isto vai fazer? Se eu fizer aqui o create mated speedpack, eu não preciso de, no fundo, dizer nada ao SolidWorks. O que ele vai fazer de uma forma automática é, na minha montagem, neste caso aqui na base CNC, ele já me criou o tal speedpack, okay? E dentro do speedpack já adicionou as 3 faces que foram utilizadas para criar mate naquela montagem principal, então como faces a incluir depois no speedpack. Portanto, é uma forma um bocadinho mais eficiente se eu tiver utilizado aquela montagem, digamos, pelo menos uma vez numa montagem principal, posso então criar o mated speedpack e automaticamente as faces que foram utilizadas para criar os mates são logo adicionadas ao nosso speedpack, portanto, sem ter que estar eu a selecionar quais é que quero incluir. Agora, vamos falar sobre o Configuration Publisher, aquilo que nos vai permitir fazer, no fundo, como é que eu vou chamar, um formulário preenchível com toda a informação sobre as várias dimensões que podemos ter. Ora, então para isso, eu vou abrir uma chapa, eu já tenho a chapa criada, só para poupar algum tempo, mas basicamente é uma chapa retangular, com o comprimento e largura. Eu também já dei aqui logo o nome à minha dimensão para saber a que é que corresponde cada dimensão. Isto é algo que nós podemos sempre fazer no SolidWorks. Portanto, tenho uma chapa retangular, depois tenho um furo e o espelho para criar, digamos, 2 furos, e depois tenho um outro cut extrude para criar 4 furos. E portanto eu quero ter um formulário que me permita escolher o comprimento e a largura da chapa e que me permita escolher quantos furos é que eu quero ter na chapa. Okay? Se quero ter uma chapa sem furos, com 2 furos ou com 4 furos. Ok, então vamos criar esse formulário. Para isso, vamos ao separador das configurações. Aqui vou fazer botão direito, digamos que no nome da nossa peça, e vou utilizar o Configuration Publisher. Ora, ele vai-me avisar que terá que criar uma Design Table, ok, sem problema. Na verdade, isto vai criar uma tabela de Excel, é a Design Table. Aqui eu vou escolher que dimensões é que quero controlar. Ora, logo à partida eu vou querer controlar o comprimento e a largura da chapa e também vou querer poder controlar o diâmetro do furo. Okay? Portanto, vou confirmar. Estas 3 dimensões são logo importadas para o meu formulário. Portanto, aqui é só preencher o formulário. Então, primeiro eu vou arrastar aqui uma caixa do tipo number e vou-lhe chamar, por exemplo, comprimento da chapa. Este campo vai, digamos que, preencher a propriedade, ou neste caso a dimensão, comprimento de chapa. O valor em si pode ser entre 100 e 1000 e com um incremento, por exemplo, de 50. Okay? Depois vou criar um outro campo de número. A este vou chamar largura da chapa. Este campo vai controlar a dimensão largura da chapa. E a largura da chapa vai ter, por exemplo, entre 80 e 800 e com um incremento de 20. Okay? Por exemplo. Depois de escolher o comprimento e a largura da chapa, quero então poder escolher o número de furos. Ora, o número de furos pode ser, sem furo nenhum, ou então com 2, ou então com 4. Então eu vou usar uma lista, okay? Em vez de ser um número. Eu vou chamar, por exemplo, quantidade de furos. Digamos que este campo em si ele não vai preencher nenhuma dimensão no SolidWorks, portanto eu não vou associar a nenhuma variável. Vou dizer que em termos de valores, okay, pode ser, vamos imaginar, 100 furos, portanto não tem furo nenhum. Pode ter 2 furos ou pode ter 4 furos. Okay? Portanto, dentro desta seleção, eu vou depois poder selecionar uma destas 3 opções. O que acontece? Eu depois também quero controlar o diâmetro do furo. Então vou adicionar um outro campo numérico e a este campo vou chamar diâmetro do furo. Ora, o diâmetro do furo, este campo em específico vai controlar a dimensão do diâmetro do furo e vou dizer que ele pode ter, por exemplo, entre 10 e 20 e um incremento de 1. Okay. Agora o que acontece? Eu só quero ter este campo disponível se a quantidade de furos não for sem furos, portanto se for 2 ou 4. Então eu depois posso controlar a visibilidade do meu campo. Okay? Então vou dizer que o que vai controlar a visibilidade vai ser ali a lista quantidade de furos e vou dizer que se o que for escolhido na quantidade de furos for 100 furos, então não vou ter visível este campo para o diâmetro.
Ora, para já vou fazer apply. É normal eu aqui dar um aviso, é só porque este campo não está a controlar nenhuma variável, ok? Mas eu sei que sim, a ideia é mesmo essa, pelo menos para já. E vou para já fazer close. Ora, o que é que isto neste momento já fez ao nosso ficheiro SolidWorks? Bem, no separador das configurações, agora temos o Property Manager, será no fundo aquele formulário, e o SolidWorks também já criou a tal tabela, é uma espécie de tabela Excel, que se chama Design Table. Ora, eu sei que para além de controlar dimensões, vou querer também controlar features, ok? Eu vou querer ou não ter a feature do furo e vou ou não querer ter a feature dos 4 furos. Ora, então eu tenho que adicionar essas features à minha Design Table. Para isso, eu posso fazer botão direito Edit Table, okay? O SolidWorks vai abrir temos que a tabela de Excel dentro da interface do próprio SolidWorks. Isto agora é SolidWorks, não tem propriamente a ver com o Configuration Publisher, apesar dele tirar partido desta ferramenta. Ora, então para aqui eu vou selecionar as duas features. Tenho só que ter o cuidado de que a célula selecionada seja aqui da segunda linha. Vou à minha árvore do SolidWorks e vou fazer duplo clique na feature do Cut Extrude 1, okay, que será a feature que faz o furo para aquela opção dos 2 furos, e vou selecionar o Cut Extrude 2, que será a feature que dá origem aos 4 furos. Então, vou confirmar. Portanto, estas duas features, passando para a tabela de Excel, passam também a estar disponíveis no nosso formulário. Portanto, se eu agora editar o meu Property Manager, no fundo, já vou poder controlar aquelas duas features de SolidWorks. Como é que eu as vou controlar? Bem, vou controlá-las através de uma checkbox. Okay? Portanto, eu vou adicionar aqui uma checkbox. Vou dizer que, por exemplo, que a primeira será para a opção dos 2 furos. Este checkbox vai controlar então o estado da feature Cut Extrude 1. E, portanto, aqui este checkbox vai depender da minha quantidade de furos. Okay? Portanto, eu só quero que esta opção esteja disponível, digamos assim, se a seleção for 2. Okay? Portanto, se for 2 furos, é que eu vou querer que esteja ativa a minha feature do Cut Extrude 1. Por outro lado, eu não preciso que esta opção esteja visível. Ela não é para ser controlada pelo utilizador, é para ser apenas automática, dependendo do que está ali selecionado na quantidade de furos. Então, em termos de visibilidade, eu vou dizer que vai depender da quantidade de furos e que vai estar sempre escondida. Para além disso, vou criar uma outra checkbox. A esta eu vou chamar 4 furos. Esta vai controlar a feature Cut Extrude 2. Portanto, mais uma vez, vai estar, digamos, dependente da quantidade de furos. E eu vou ter a feature inativa caso esteja sem furos ou 2 furos. Okay? Ou então, se for 4 furos, então sim, eu quero que a feature esteja ativa. E mais uma vez, eu nunca quero que esta checkbox seja visível, porque o utilizador não tem necessariamente que, digamos, interagir com ela. Agora vamos testar. Okay? Vamos ver se tudo isto funciona da forma que nós pretendemos. Portanto, vou fazer apply e close. E agora vamos testar. Okay? Portanto, eu vou inserir esta peça numa nova montagem. E agora vamos ter o procedimento que à partida é o esperado, que é quando eu faço OK para inserir a peça numa montagem, vou ter então acesso ao meu formulário. Okay? Eu vou dizer, por exemplo, que o comprimento da chapa vai ser, vamos imaginar, sei lá, 450 mm. Vou ter uma largura de, por exemplo, 260 e vou dizer, por exemplo, que neste caso vou querer ter 4 furos. Ora, como eu escolhi 4 furos, tenho possibilidade de definir o diâmetro e vou dizer que o diâmetro é, por exemplo, 18. Portanto, ao confirmar, o SolidWorks vai gerar a chapa com estes parâmetros, okay? Vai aqui no fundo ler e preencher a tabela Excel com estas novas dimensões, porque uma das vantagens que nós vamos ver é que esta ferramenta aquilo que faz é sempre criar uma configuração nova e nunca alterar a nossa peça original. Okay? Portanto, agora se eu criar uma cópia desta chapa, no fundo, como estou a criar uma peça nova, vou ter mais uma vez os parâmetros disponíveis. Vamos criar uma chapa mais pequena, por exemplo, neste caso vou dizer que tem 200 por 140 e vou dizer que não tem furos. Como não tem furos, não aparece a possibilidade de escolher o diâmetro do furo,
Faz sentido. E mais uma vez, o que o SolidWorks vai fazer é criar uma nova configuração na tabela de Excel e no fecheiro de peça em si, e portanto tenho uma chapa sem furo nenhum. Último exemplo, okay? Vou criar uma nova chapa, vou dizer que esta tem, por exemplo, 300 por 180 e que vai ter 2 furos. Okay? Como tem 2 furos, já me mostra a opção de escolher o diâmetro, confirmar e novamente, ok, ele vai criar uma nova linha, portanto, uma nova configuração no meu fecheiro de peça, okay? E neste caso com a opção de ter os 2 furos. Okay? Mais uma vez, o que isto faz em termos de ficheiro de peça é sempre criar novas configurações. Portanto, eu nunca altero aquilo que era o meu ficheiro original, vamos chamar-lhe assim, ele vai sempre criar novas configurações para cada conjunto de dimensões e ou furos que nós fomos utilizando. Ora, agora falta-nos falar do nosso agendador de tarefas. Ora, há pouco nós vimos como é que podíamos criar um drawing, quer com a opção nova do 2025 do Auto Generate Drawing, quer com o template com as Predefined Views, mas nós podemos também fazer isto de uma forma, digamos que em série, utilizando a ferramenta do Task Scheduler. Portanto, se eu vier aqui a Tools, SolidWorks Applications, vou ter então acesso ao meu SolidWorks Task Scheduler. Eu até posso fechar o SolidWorks, nós agora não vamos precisar dele, e vamos utilizar então o Task Scheduler. Existem várias tarefas que o Task Scheduler pode fazer, okay? Desde, por exemplo, atualizar ficheiros, fazer o convert, ou seja, abrir o ficheiro e guardá-lo para a nova versão de SolidWorks, importar ou exportar ficheiros, nós vamos usar já o exportar também daqui a pouco, imprimir, por exemplo, criar desenhos 2D, se tivermos simulation, podemos correr os estudos de simulation também a partir daqui. Então, neste caso, a primeira coisa que eu quero fazer é criar os drawings. Okay? Portanto, eu vou usar o Create Drawings. Aqui vou selecionar um template, no fundo, que tenha Predefined Views. Vou selecionar no fundo, aquele template que nós criámos no início aqui do webinar, portanto, do Auto Drawing Webinar. Okay? E agora posso selecionar para que ficheiros é que quero correr a tarefa, ou então posso selecionar uma pasta e o SolidWorks vai correr para todos os ficheiros que estão nessa pasta. Okay? Nesse caso, eu vou selecionar aqui a pasta onde tem a base CNC, aquela montagem com que iniciámos a apresentação. Posso escolher para que tipo de ficheiros é que vai correr, okay? Se é só para peças ou para montagens também. Neste caso vou correr só para peças, fazer Finish. Automaticamente então será criada uma tarefa no meu Task Scheduler. Neste caso eu não selecionei em que data é que quero correr, portanto ela vai iniciar automaticamente, digamos que neste momento. Portanto, já estão a ver que o Task Scheduler agora abre automaticamente o SolidWorks, vai abrir os ficheiros 3D, neste caso de todas as peças, porque foi o que eu selecionei, todas as peças que encontra dentro daquela pasta, e vai logo gerar os ficheiros 2D, claro, utilizando aquele template com Predefined Views que nós criámos logo no início do webinar. Okay? Portanto, lá está a criar os vários drawings e a guardá-los na pasta, neste caso na pasta onde estão os ficheiros 3D associados a cada um. Naturalmente que este é um processo que pode demorar algum tempo, depende da quantidade e também da complexidade de ficheiros para os quais nós estamos a gerar os desenhos 2D, mas de qualquer forma pode até ser uma tarefa que é corrida em hora, digamos que não laboral, na hora de almoço, por exemplo, ao fim do dia ou coisa do género, e deixar simplesmente o SolidWorks a trabalhar. Portanto, aqui ele vai-nos dando a lista de, no fundo, todas as tarefas que tem por fazer. Neste caso, são 8 ficheiros de peça e, pronto, ele vai gerar 8 ficheiros de drawing, um para cada peça. Okay? Portanto, neste momento ele já estará quase a terminar. Eu queria só que ele terminasse para depois vos poder mostrar também a tarefa de, no fundo, gerar os PDFs para estes drawings. Okay? Porque, naturalmente, que a seguir a ter todos os drawings criados, eu posso criar uma tarefa do mesmo género, mas para me exportar para PDF. Então, para isso, eu vou criar uma tarefa de exportação de ficheiros. Aqui eu tenho os vários formatos, no fundo, que tenho também no SolidWorks. Neste caso, eu vou escolher o formato PDF. Vou novamente adicionar a pasta, vou adicionar a mesma pasta, onde tenho os drawings, ok? Neste caso, ele vai correr só para ficheiros de drawing. Naturalmente, depois tenho as opções que normalmente tenho no SolidWorks, ok? Também para controlar a qualidade e tudo mais dos meus PDFs. Há pouco eu não vos mostrei, mas então aqui
eu posso escolher a data e a hora em que quero correr a tarefa, ou então, se fizer só finish, o SolidWorks vai, começar a trabalhar nessa tarefa de imediato. Okay? Se nós vamos ver aqui a nossa pasta, os drawings já cá estão todos criados, okay? E agora ele está a gerar os PDFs. Portanto, no fundo, está a abrir cada um destes drawings e a gerar o PDF desse mesmo ficheiro. Bem, agora vamos deixá-lo aqui a calcular e vamos voltar ao nosso PowerPoint para concluir a nossa apresentação. Então, em jeito de resumo, nós vimos duas formas de criar desenhos automáticos no SolidWorks, quer seja com a nova ferramenta do SolidWorks 2025, do Auto Generate Drawing, que é uma ferramenta muito interessante porque nos permite criar os drawings em background. Eu posso continuar a trabalhar no SolidWorks enquanto ele está a gerar os desenhos 2D, quer também utilizando os templates com as Predefined Views, em que automaticamente elas são preenchidas com o ficheiro que for utilizado para criar o desenho 2D. Depois, vimos também, digamos que os filtros de seleção avançada, selecionar tudo que está escondido, tudo que está suprimido, tudo que é toolbox, tudo que tem mates em relação a uma peça qualquer, ou então o Advanced Select tem, digamos que vários filtros dentro dele próprio, por exemplo, para selecionar peças que têm um valor específico em determinada Custom Property, que é como nós vimos o caso das peças de compra. Depois, vimos também o Task Scheduler para automatizar tarefas. Nós vimos duas tarefas, a criação de desenhos 2D a partir de fecheiros 3D e depois a criação de PDFs a partir dos desenhos 2D, mas na verdade pode ser utilizado para exportar steps para Solids, por exemplo, correr simulação, como eu falei, portanto várias ferramentas que podem ser utilizadas, vamos dizer assim, a partir do Task Scheduler. Depois, Configuration Publisher também vimos para criar aquele formulário em que nós temos que controlar várias dimensões, o estado de features e tudo mais, e isso vai sempre criar uma nova configuração, digamos, do nosso ficheiro 3D. É uma ferramenta também bastante interessante. E depois vimos o Speed Pack para quando temos que fazer montagens grandes, okay? No fundo poder levar de uma forma muito leve as nossas submontagens para essa montagem principal. Não esquecer que podem sempre colocar as vossas dúvidas ou questões no chat do YouTube, ok? Nós faremos por responder a todas assim que apareçam e que estamos também disponíveis para o fazer. Em geral, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Se quiserem estar sempre a par das novidades em termos de webinars e vídeos em geral que nós partilhamos, subscrevam naturalmente o nosso canal do YouTube e para estarem a par de tudo o que é Cadnia. Estejam atentos ao nosso site, cadnia.com, e também, naturalmente, às nossas redes sociais, onde todas as novidades serão partilhadas. Entretanto, obrigado por terem assistido e vemo-nos num próximo webinar. Boa continuação!